A festa de 15 anos da minha bisneta estava linda. Era dezembro de 2017 e eu tinha acabado de transferir os últimos R$ 3.000 pelo Internet Banking para cobrir as flores e o buffet. Quando me aproximei da mesa principal para abraçar o aniversariante, meu neto Bruno, de 28 anos, me empurrou com força e gritou alto para todos ouvirem: "Vó, você fede, não fica perto de mim, que vergonha!" O salão inteiro silenciou. O cheiro que ele reclamava era do meu perfume barato, o mesmo que uso há 30 anos. Naquele momento, com 200 convidados me olhando, descobri que minha própria família me via como um estorvo fedorento. O que eles não sabiam é que eu tinha acabado de pagar R$ 22.000 daquela festa que eles estavam curtindo. E o que eu não sabia é que descobrir isso ia despertar algo muito perigoso dentro de mim. Você já foi humilhada na frente de uma multidão por quem você ama? Já sentiu o silêncio constrangedor de 200 pessoas te olhando com pena? Eu senti. E posso te garantir que existe algo que dói mais que a humilhação. É descobrir que você merecia. Meu nome é Benedita Cardoso. Tenho 68 anos hoje, mas em 2017 eu tinha 60 e ainda acreditava que ser boa mãe e avó significava dar tudo de mim sem esperar nada em troca. Que inocente eu era. Que idiota. Durante décadas, eu fui a típica avó brasileira. Aquela que guarda dinheiro embaixo do colchão, que empresta para os filhos sem cobrar juros, que banca as festas da família e depois lava a louça calada. Eu era a vó Benedita, a costureira aposentada que morava sozinha numa casa simples em Campinas, que usava o mesmo perfume vagabundo há 30 anos, porque perfume caro é bobagem de rico. Só que tinha uma coisa que ninguém sabia. Eu não era pobre. 50 anos costurando para a madame, guardando cada centavo, investindo na poupança quando ainda rendia, comprando alguns terrenos no interior quando eram baratos. Eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. Mas vivia como pobre porque aprendi que ostentação traz inveja, e família invejosa é família que te abandona. Bruno era meu neto predileto, filho da Sandra, minha única filha. Funcionário público concursado, casado, pai de uma menina linda. Na minha cabeça ingênua, ele era o exemplo de homem que eu tinha ajudado a criar. Afinal, quem pagou a faculdade dele? Quem deu entrada no apartamento quando ele casou? Quem sempre estava lá quando a conta não fechava no final do mês? Eu. Sempre eu. A avó fedorenta que ele desprezou na frente de todo mundo. Mas naquela noite de dezembro, quando voltei para casa depois da festa mais cara que já paguei na vida, algo mudou dentro de mim. Enquanto tirava o vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião, um vestido de R$ 200 que achei caro, mas comprei mesmo assim porque queria estar bonita para minha família, eu me olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava lá. Não era mais a vó Benedita boazinha. Era uma mulher de 60 anos que tinha acabado de descobrir que sua própria família a via como um estorvo mal cheiroso. E essa descoberta, meu bem, foi como acender um pavio que eu nem sabia que existia. Você sabe qual é a diferença entre uma mulher humilhada e uma mulher vingativa? Tempo. E eu tinha todo o tempo do mundo para planejar o que viria a seguir. Para entender o tamanho da minha transformação, você precisa conhecer quem eu era antes de dezembro de 2017. Benedita Cardoso, nascida em 1957, filha de lavradores do interior de São Paulo que vieram para Campinas tentar a vida na cidade grande. Meus pais morreram cedo, eu casei jovem, enviuvei aos 35 e criei minha filha Sandra sozinha. Durante 40 anos, trabalhei como costureira. Não aquelas costureiras famosas que fazem vestido de noiva para madame rica, não. Eu era costureira de verdade. Consertava calça, fazia barra de vestido, costurava uniforme escolar, reformava roupa usada. Trabalho honesto, dinheiro suado, cliente exigente que queria pagar pouco e receber muito. Mas eu tinha um talento que ninguém imaginava. Eu sabia guardar dinheiro. Enquanto outras mulheres da minha idade gastavam tudo em supérfluo, eu guardava. Não por avareza, mas por medo. Medo de passar necessidade. Medo de depender dos outros. Medo de ser um estorvo para a família. Irônico, não é? No final, virei estorvo mesmo assim. Minha casa era simples. 2 quartos, sala pequena,
Cozinha que mal cabia uma geladeira e um fogão, mas era minha, quitada com o suor do meu trabalho. E nos fundos eu tinha um pequeno ateliê onde recebia as clientes. Era lá que eu guardava meus segredos. Numa caixa de sapatos velha, embaixo da máquina de costura, eu guardava os comprovantes de tudo. Cada transferência, cada depósito, cada empréstimo que fazia para a família. Não por desconfiança, mas por organização. Coisa de costureira. Tudo tem que estar no lugar certo. Sandra sempre foi uma filha carinhosa, mas tinha um defeito que me incomodava: vergonha da própria origem. Quando conseguiu um emprego numa empresa grande e casou com um cara de classe média, começou a mudar. Parou de me visitar tanto, sempre tinha desculpa para não me levar nos lugares, e quando precisava de dinheiro, vinha me ver sozinha, nunca na frente do marido. Mãe, você não entende. São outros tempos. Ela sempre dizia quando eu reclamava que ela não me apresentava aos amigos novos. As pessoas são diferentes hoje em dia. Bruno era diferente. Pelo menos eu achava que era. Desde pequeno, ele vinha em casa, brincava comigo, me chamava de vó querida. Quando cresceu, continuou vindo. Claro que sempre precisando de alguma coisa: dinheiro para a faculdade, ajuda com o apartamento, uma graninha para cobrir o cartão. Mas eu não me importava. Era assim que demonstrava amor, dando. A família toda me via como a vó Benedita que sempre estava lá quando precisavam. Eu era a mulher que aparecia nas festas com presente caro, que nunca deixava ninguém passar aperto, que resolvia os problemas financeiros de todo mundo sem fazer perguntas. Era meu papel, minha identidade. Eu usava roupa simples, morava numa casa humilde, dirigia um Palio velho, usava o mesmo perfume vagabundo há décadas. Na cabeça deles, eu era a parente pobre que se esforçava para ajudar. Eles não tinham ideia de que eu tinha mais dinheiro na conta do que todos eles juntos. E eu gostava assim. Gostava de ser subestimada. Gostava de ver a surpresa nas caras quando eu sacava o dinheiro para resolver os problemas. Me sentia importante, necessária, amada. Que idiota eu era. A verdade é que durante todos esses anos eu estava comprando o amor da minha família, pagando para ser aceita, para ser incluída, para ser tolerada, e o pior, funcionava. Enquanto eu abria a carteira, eles abriam sorrisos. Quando eu dava dinheiro, eles davam carinho. Até que na festa de 15 anos da minha bisneta, eu descobri o preço real desse amor. Descobri que mesmo comprando, mesmo pagando, mesmo dando tudo de mim, eu ainda era vista como um estorvo fedorento que envergonhava a família. E foi nesse momento que a verdadeira Benedita acordou. Não a vó boazinha que dava tudo para ser amada, mas a mulher que tinha passado 60 anos observando, aprendendo, guardando, a mulher que sabia exatamente onde doía em cada um deles. A mulher que ia ensinar uma lição que eles nunca esqueceriam. O que mais me marcou naquele momento não foi nem a humilhação. Foi o silêncio que veio depois. 200 pessoas no salão e ninguém disse nada. Ninguém defendeu a velhinha que acabara de ser chamada de fedorenta pelo próprio neto. Todo mundo fingiu que não viu, que não ouviu, que não estava acontecendo. Sandra, minha filha, estava sentada na mesa principal. Vi quando ela abaixou a cabeça, mais de vergonha de mim do que de vergonha do filho. O marido dela nem olhou na minha direção. Os outros parentes se entreolharam com aquela cara de coitada da dona Benedita, mas ninguém falou nada. E Bruno? Bruno simplesmente se virou e continuou conversando com os amigos como se nada tivesse acontecido. Como se acabar com a dignidade da própria avó fosse algo natural, aceitável, normal. Fiquei parada ali por alguns segundos que pareceram horas. O perfume que ele reclamou estava no meu pulso direito. Brilhante da Eudora, o mesmo que uso desde 1987. Era o perfume que minha mãe usava, que comprei pela primeira vez quando consegui meu primeiro emprego fixo. 30 anos usando o mesmo perfume, e nunca ninguém reclamou. Mas naquele momento, eu entendi que não era sobre o perfume, era sobre mim. Sobre tudo que eu representava para eles. Pobreza, vergonha, passado que eles queriam esquecer. Eu era o lembrete constante de onde eles vieram, e isso os incomodava. Saí da festa sem me despedir. Peguei minha bolsa,
Caminhei até o estacionamento e entrei no meu Palio velho. Só então comecei a chorar. Não de tristeza, não de mágoa, de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Durante o caminho para casa, minha mente começou a trabalhar de um jeito diferente. Como se uma névoa tivesse se dissipado e eu estivesse vendo tudo com clareza pela primeira vez. Comecei a lembrar de situações que antes eu interpretava como carinho, mas que agora faziam sentido como vergonha disfarçada. Às vezes que Sandra dizia: "Mãe, você não precisa vir, é só uma festinha pequena", quando na verdade era porque ela não queria me apresentar aos amigos novos. Às vezes que Bruno me visitava sempre sozinho, nunca com a esposa. Os olhares de pena que eu recebia nas reuniões de família quando contava sobre minha vida simples. Eles tinham vergonha de mim há anos. E eu, ingênua, achava que estava sendo poupada de situações chiques demais para uma costureira aposentada. Quando cheguei em casa, fiz algo que nunca tinha feito. Fui direto para o ateliê e abri a caixa de sapatos onde guardava os comprovantes. Durante 2 horas, sentada no chão frio, organizei tudo. Cada transferência, cada depósito, cada vez que abri a carteira para resolver os problemas da minha família. Os números me chocaram. Em 10 anos, eu tinha emprestado mais de R$200 mil para Sandra e Bruno. R$200 mil que nunca foram cobrados, nunca foram devolvidos, nunca foram nem lembrados por eles. Para mim, eram presentes de amor. Para eles, eram obrigação de uma velha rica que não sabia o que fazer com o dinheiro. Mas o que mais me impressionou foi descobrir um padrão. Todo mês de dezembro, eles apareciam precisando de dinheiro. Todo início de ano tinha alguma emergência que só eu podia resolver. E toda vez que eu dava o dinheiro, eles sumiam por algumas semanas, só aparecendo de novo quando precisavam de mais alguma coisa. Eu era um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico fedorento que envergonhava a família nas festas, mas que era útil quando as contas não fechavam. Naquela madrugada, sentada no meu ateliê, cercada de papéis que provavam minha generosidade e a ingratidão deles, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu ia parar de ser a vó Benedita boazinha. Ia me tornar a vó Benedita que eles mereciam. Nos dias seguintes à festa, fingi que estava tudo normal. Quando Sandra me ligou perguntando se eu estava bem, 3 dias depois, note bem, respondi que sim, que já tinha esquecido o mal-entendido com o Bruno. Quando ele mesmo me mandou um WhatsApp pedindo desculpas, se eu tinha me sentido ofendida, respondi com um emoji de coração e um "está perdoado, meu querido". Mas por dentro, eu estava tramando. A primeira coisa que fiz foi procurar minha vizinha Mercedes. Dona Mercedes tinha 65 anos, era viúva igual a mim, mas tinha uma diferença importante. Ela era ex-funcionária do Banco do Brasil e sabia de dinheiro mais que muito homem de terno. Durante 40 anos, ela cuidou das contas de meio Campinas e, mesmo aposentada, ainda entendia de leis, de juros, de direitos. Mercedes, falei para ela numa tarde de janeiro. Preciso de uma ajuda sua, profissional. Contei tudo para ela. A humilhação na festa, os empréstimos que nunca foram pagos, a descoberta de que minha família tinha vergonha de mim. Mercedes me ouviu em silêncio, tomando seu café com leite condensado, e quando terminei, ela suspirou fundo. Benedita, eu sempre soube que essa família sua era interesseira. Quantas vezes eu não vi você saindo de casa toda arrumada para encontrar com eles, sempre com alguma pasta ou envelope na mão. Você dava dinheiro para eles como quem dá ração para cachorro. A comparação doeu porque era verdade. Agora me conta uma coisa. Ela continuou. Você quer justiça ou vingança? Pensei por alguns segundos. Qual a diferença? Justiça é você cobrar o que eles te devem e nunca mais emprestar nada. Vingança é você fazer eles sentirem a mesma humilhação que você sentiu. E se eu quiser os dois? Mercedes sorriu pela primeira vez na conversa. Aí vamos ter trabalho pela frente. Durante 3 semanas, Mercedes me ajudou a organizar tudo. Criamos uma planilha no computador dela com todos os valores emprestados, separados por pessoa e por data. Calculamos juros. Nada abusivo, só o que renderia na poupança.
Reunimos todos os comprovantes de transferência. O resultado foi assustador. Sandra me devia 89 mil reais. Bruno me devia 47 mil reais. Valores que para eles eram ajudinha da avó, mas que na verdade representavam anos da minha vida trabalhando. Agora vamos para a parte mais importante, disse Mercedes. Você precisa entender a situação financeira real deles. E foi aí que descobri coisas que mudaram tudo. Bruno, meu netinho querido, funcionário público estável, na verdade estava endividado até o pescoço. Mercedes tinha uma amiga que trabalhava no banco onde ele tinha conta, e através dela descobrimos que ele estava com o nome sujo no SPC. Cartão de crédito estourado, empréstimo consignado comprometendo 30% do salário, financiamento de carro atrasado. A esposa dele não sabia de nada. Para ela, Bruno era o marido responsável que administrava bem as finanças da família. Na verdade, ele estava se afundando em dívidas para manter o padrão de vida que não podia pagar. Sandra não estava melhor. O marido dela tinha perdido o emprego 6 meses antes e estava trabalhando como vendedor autônomo, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Mas eles continuavam vivendo como se nada tivesse mudado. Apartamento caro, carro do ano, viagens de férias. Entendeu agora? Perguntou Mercedes. Eles precisam de você muito mais do que você precisa deles. E você vem sustentando essa mentira há anos. Foi uma revelação amarga. Eu não era a parente pobre que se esforçava para ajudar. Eu era a parente rica que estava bancando o teatro de prosperidade deles. Sem o meu dinheiro, a vida social que eles tanto prezavam iria desmoronar. Durante fevereiro inteiro, comecei a observar minha família de forma diferente. Toda vez que me visitavam, eu prestava atenção no que falavam, no que não falavam, nas contradições. Bruno vinha toda sexta-feira tomar café comigo. Sempre contava sobre os investimentos que estava fazendo, os negócios que estavam dando certo. Falava sobre a festa de 15 anos da filha como se tivesse sido ele quem pagou tudo. Nunca mencionava o empréstimo que tinha pedido uma semana antes da festa. Sandra me ligava toda segunda-feira para saber como eu estava passando. Sempre perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, se não estava faltando nada. Na verdade, estava sondando minha situação financeira, vendo se eu estava bem para o próximo pedido de ajuda. O mais cruel foi descobrir que eles conversavam sobre mim. Mercedes soube através de uma amiga em comum que Sandra tinha comentado no salão de beleza que a mãe estava meio esquisita depois da festa, que ela estava preocupada porque eu andava muito calada. Na verdade, eles estavam com medo de que eu descobrisse o jogo deles. Em março, resolvi testar até onde eles iriam. Sandra me ligou numa quinta-feira com a história de sempre. Mãe, surgiu uma oportunidade de investimento, mas preciso de 15 mil até segunda-feira. Você pode me ajudar? Pela primeira vez na vida, respondi. Filha, agora está difícil. Gastei muito na festa da sua neta e estou meio apertada. O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos. Depois, ela perguntou, tentando disfarçar o desespero. Mas mãe, você não tem nem 5 mil? É uma oportunidade que não vai aparecer de novo. Deixa eu ver, respondi. Talvez eu consiga, mas vai ter que ser empréstimo mesmo, com prazo para devolução. Não posso mais ficar dando dinheiro assim. Outro silêncio. Depois Claro, mãe, claro que é empréstimo, meio engasgado. Não emprestei. Pela primeira vez na vida, disse não para minha filha. E sabe o que aconteceu? Ela sumiu. Durante 2 semanas, não me ligou, não apareceu, não mandou nem um WhatsApp perguntando como eu estava. Com Bruno, o teste foi diferente. Numa das suas visitas de sexta-feira, comentei que estava pensando em vender a casa e me mudar para um apartamento menor. Esse lugar está grande demais para uma velha sozinha, disse. Ele quase engasgou com o café. Vó, não fala assim. Essa casa é sua, é patrimônio da família. Patrimônio da família, repeti. Engraçado, Bruno. Quando vocês precisam de dinheiro, eu sou uma pessoa. Quando falo em vender patrimônio, eu viro família. Vi o desconforto na cara dele. Vó, que isso? Você sempre foi família. Será? Perguntei, olhando direto nos olhos dele. Então por que você me chamou de fedorenta na frente de todo mundo? Ele ficou vermelho.
Gaguejou alguma coisa sobre ter bebido, sobre ter sido sem querer, sobre estar passando por uma fase difícil. Desculpas vazias de quem foi pego no flagra. Bruno, falei com a voz mais calma que consegui. Você acha que eu fedo mesmo? Ele não soube o que responder. Ficou ali se mexendo na cadeira, suando frio, olhando para qualquer lugar menos para mim. Responde, Bruno. Você acha que sua avó fede? Não, vó. Você não fede. Eu estava nervoso naquele dia. Nervoso por quê? Silêncio. Nervoso porque seus amigos ricos estavam vendo você com a sua avó pobre? É isso? Mais silêncio. Bruno, você tem vergonha de mim? E aí ele fez a coisa mais cruel que poderia fazer. Mentiu na minha cara. Claro que não, vó. Eu te amo. Você é a melhor avó do mundo. Naquele momento, vendo meu neto de 28 anos mentindo descaradamente para me proteger dos próprios sentimentos verdadeiros, tomei uma decisão. Eles não mereciam nem mentiras bondosas. Mereciam a verdade crua. Através de Mercedes, descobri mais detalhes sobre a vida dupla da minha família. O marido de Sandra estava vendendo Tupperware de porta em porta para complementar a renda, mas ela continuava contando para as amigas que ele estava fazendo consultoria na área dele. Bruno tinha pedido empréstimo para 3 pessoas diferentes na mesma semana, sempre com histórias diferentes. Eles estavam desesperados, mas mantinham as aparências a qualquer custo. E eu era o que permitia essa mentira continuar existindo. A descoberta mais chocante veio numa tarde de abril. Mercedes me chamou em casa com uma cara que eu nunca tinha visto. Benedita, senta aí que preciso te contar uma coisa. O que foi agora? Você lembra da dona Rosa, que mora ali na esquina? A filha dela trabalha na mesma empresa que o marido da Sandra trabalhava antes. E daí? Ele não foi demitido, Benedita. Ele foi mandado embora por justa causa. Roubou o dinheiro da empresa. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Como assim roubou? Desviava dinheiro das contas que administrava. Quando descobriram, deram 15 dias para ele repor tudo ou iam chamar a polícia. Ele repôs e foi mandado embora, mas não podia contar a verdade para ninguém. E a Sandra sabe? A filha da Rosa acha que não. Ele deve ter inventado alguma história. E, de repente, tudo fez sentido. O desespero pelos empréstimos, a frequência dos pedidos, o valor cada vez maior. Sandra não estava sustentando o padrão de vida. Estava sustentando a mentira do marido. Naquela noite, sozinha na minha casa, eu finalmente entendi a dimensão do que estava acontecendo. Não era só ingratidão. Era uma rede de mentiras, onde eu era a única fonte de verdade. A verdade do dinheiro que resolvia todos os problemas sem fazer perguntas. Eles não tinham vergonha apenas de mim. Tinham vergonha da própria vida. E usar meu dinheiro era mais fácil do que enfrentar a realidade. Foi nesse momento que a velha Benedita morreu de vez. A mulher que passara 60 anos acreditando que bondade era sinônimo de burrice, que generosidade era sinal de fraqueza, que amar significava dar sem questionar. No lugar dela, nasceu alguém que eu não conhecia. Uma mulher fria, calculista, que entendia que o poder não estava no dinheiro que você dá, mas no dinheiro que você pode deixar de dar. Durante o mês de maio, desenvolvi meu plano. Não um plano de vingança qualquer, mas algo que fosse pedagogicamente perfeito. Eles precisavam aprender a lição do jeito mais didático possível. A primeira coisa que fiz foi parar completamente de oferecer ajuda. Quando Sandra me ligava com suas emergências financeiras mensais, eu dizia: "Filha, está difícil para mim também. Vamos ver se semana que vem melhora." Quando Bruno vinha tomar café e começava a dar voltas para pedir dinheiro, eu mudava de assunto. Em poucas semanas, vi o desespero crescer nos olhos deles. Sandra começou a me visitar com mais frequência, sempre com presentes baratos e muito carinho forçado. Bruno passou a trazer a neta para me visitar, sabendo que eu ficava emocionada com a menina. Eles estavam tentando me amolecer para voltar a ser a vaca leiteira de sempre. Mas eu tinha outros planos. Mercedes me deu a ideia final. "Benedita, você sabe qual é a data mais importante do ano para eles? O Natal? Não, a Páscoa. É quando toda a família se reúne, quando eles fazem o churrasco grande para mostrar prosperidade para os parentes.
É lá que eles representam o teatro de família feliz e próspera. E é lá que você vai acabar com o teatro deles. A ideia era simples e cruel. Durante o churrasco de Páscoa, na frente de toda a família estendida, primos, tios, cunhados, agregados, eu iria fazer um anúncio importante para toda a família. Passei junho, julho e agosto preparando tudo. Mercedes me ajudou a organizar uma pasta com todos os comprovantes de transferência dos últimos 10 anos. Não só os empréstimos recentes, mas tudo. Cada real que saiu da minha conta para resolver problema deles. Também preparei uma segunda pasta com as informações que descobrimos sobre a situação real deles. As dívidas do Bruno, o desemprego do marido da Sandra, os empréstimos que eles pegaram com outras pessoas. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Mercedes numa tarde de agosto. Depois que fizer, não tem volta. Vai acabar com a família. Mercedes, respondi, olhando pela janela da cozinha. A família já acabou no dia que meu próprio neto me chamou de fedorenta, na frente de 200 pessoas. Eu só vou oficializar o fim. Setembro chegou e eles começaram a ficar mais nervosos. Os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes e mais desesperados. Sandra chegou a chorar no telefone quando eu disse que não podia emprestar 5.000 reais para uma emergência médica, que depois descobri que era para pagar o cartão de crédito. Bruno tentou uma abordagem diferente. Começou a falar sobre futuro, sobre planos de investir junto comigo, sobre como poderíamos fazer o dinheiro da família render. Pela primeira vez, ele estava reconhecendo que eu tinha dinheiro, tentando me convencer de que éramos sócios. Mas o que mais me impressionou foi perceber como eles eram ruins de mentira quando estavam desesperados. As histórias não batiam, as desculpas eram cada vez mais esfarrapadas e o pânico nos olhos deles estava ficando impossível de esconder. Em outubro, Sandra me chamou para uma conversa séria. Disse que estava preocupada comigo, que eu andava diferente, que talvez fosse bom eu procurar um médico. Na cabeça dela, a única explicação para eu ter parado de dar dinheiro era a demência senil. Mãe, você não tem sido a mesma desde aquela festa. Talvez seja bom fazer uns exames. Que tipo de exames, Sandra? Ah, sei lá. Exames de cabeça, para ver se está tudo bem. Ela queria me internar, ou pelo menos me convencer de que eu estava doente para poder administrar meu dinheiro pelo meu próprio bem. Naquele momento, vendo minha própria filha tentando me declarar louca para ter acesso à minha conta bancária, a última fagulha de amor que ainda existia dentro de mim se apagou completamente. Eles não eram mais minha família. Eram abutres esperando minha morte para dividir a carcaça. Em novembro, comecei a preparação final. Liguei para todos os parentes confirmando presença no churrasco de Páscoa que eu mesma ia organizar. Vou fazer uma festa especial, disse. Quero reunir toda a família para um anúncio importante. Sandra ficou eufórica. Na cabeça dela, eu ia anunciar que estava doente e precisava de cuidados. Bruno achou que eu ia falar sobre herança antecipada. Eles estavam certos sobre uma coisa. Eu ia falar sobre herança, mas não do jeito que eles esperavam. A Benedita Boazinha tinha morrido definitivamente. No lugar dela, nascera uma mulher que entendia que às vezes a maior generosidade que você pode ter com alguém é ensinar as consequências da ingratidão. E eu ia ser muito generosa com eles. Dezembro de 2017 chegou e com ele veio o primeiro teste da nova Benedita. Sandra me ligou com a emergência de final de ano de sempre. Mãe, preciso de 8.000 para os presentes de Natal. Você sabe como é, as crianças ficam esperando. Filha, respondi com a voz mais doce que consegui. Que bom que você ligou. Estava justamente pensando em organizar melhor essas nossas ajudas financeiras. Silêncio do outro lado. Como assim, mãe? Ah, nada demais. É só que estou ficando velha e quero deixar tudo organizadinho. Sabe como é, né? Não posso mais ficar emprestando dinheiro sem anotar direitinho. Mãe, mas você sempre emprestou... Claro, minha filha. E vou continuar emprestando. Só que agora vai ser tudo certinho, com papelada, prazo para devolução, essas coisas. Mercedes me explicou que é melhor assim, para não ter confusão depois. O desespero na voz dela era quase palpável. Mas, mãe, é só para o Natal. Você conhece a situação?
Sei, sei. Por isso mesmo que tem que ser organizadinho. Vou preparar um contratinho simples, nada demais. Você assina, fica com uma cópia, eu fico com outra. Assim fica tudo transparente. Sandra não sabia o que dizer. Pela primeira vez na vida, a vaca leiteira estava exigindo recibo. Mãe, não precisa dessas formalidades entre família. Filha, justamente por sermos família, é que tem que ser certinho. Imagina se eu morrer amanhã? Como é que fica? Seus filhos vão ter que pagar dívida que nem sabem que existe? A palavra morrer a deixou em pânico. Mãe, não fala assim. Sandra, tenho 60 anos. Tenho que pensar nessas coisas. Aliás, aproveitando o assunto, vocês sabem quanto eu tenho de patrimônio? Outro silêncio. Agora ela estava realmente interessada. Não, mãe, a gente nunca conversou sobre isso. Pois é, acho que está na hora de vocês saberem. Vou aproveitar o Natal para fazer uma reunião familiar. Nada sério, só para deixar todo mundo ciente da situação. Desliguei o telefone com Sandra completamente perdida. Ela não sabia se ficava feliz porque eu ia falar sobre dinheiro ou preocupada porque eu estava mudando as regras do jogo. Bruno apareceu no dia seguinte. Não era sexta-feira, mas ele veio mesmo assim. Sandra, obviamente, tinha contado tudo para ele. Vó, a mãe falou que você quer fazer contrato para emprestar dinheiro? Isso mesmo, meu querido. Mercedes me explicou que é o correto. Mas, vó, somos família. Não precisa dessa formalidade toda. Sentei na cadeira em frente a ele e olhei bem nos olhos dele. Bruno, você me considera família mesmo? Claro, vó. Você é a mulher mais importante da minha vida. Então, por que você me chamou de fedorenta na frente de todo mundo? Ele ficou vermelho na hora. Vó, eu já pedi desculpas 1000 vezes. Eu sei, meu querido, e eu perdoei. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes a família precisa de limites, precisa de regras claras. Que tipo de regras? Por exemplo, se alguém me desrespeitar publicamente, essa pessoa perde o direito a empréstimos sem juros. Parece justo, não é? O sangue sumiu do rosto dele. Vó, você está falando sério? Bruno, você ganha quanto por mês? Por quê? Responde aí. Quanto você ganha? Uns 4.000 líquidos. E gasta quanto? Ele começou a suar. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Bruno, você está com o nome sujo no SPC. Deve no cartão, deve no banco, deve para todo mundo. Como é que gasta mais ou menos o que ganha? O choque na cara dele foi maravilhoso de ver. Como é que você sabe disso? Meu querido, eu tenho 60 anos. Você acha que cheguei até aqui sendo burra? Eu sei de tudo. Suas dívidas, os problemas do marido da sua mãe, os empréstimos que vocês pegam com outras pessoas. Bruno ficou sem ar. Literalmente. Tive que buscar um copo d'água para ele. Vó, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, meu anjo. Eu entendo perfeitamente. Vocês estão numa situação difícil e eu sou a tábua de salvação. O problema é que tábua de salvação não pode ser desrespeitada, senão ela afunda todo mundo junto. Naquele momento, vi algo mudar nos olhos dele. Pela primeira vez, Bruno estava vendo a avó dele como ela realmente era. Não uma velhinha ingênua, mas uma mulher que sabia exatamente o que estava acontecendo. O que você quer de mim, vó? Respeito. Só isso. Respeito. Janeiro de 2018 foi o mês da experimentação. Comecei a testar até onde podia manipular a situação sem levantar suspeitas demais. Primeiro teste. Parei de atender telefone nos finais de semana. Quando Sandra ou Bruno ligavam, eu simplesmente não atendia. Na segunda-feira, quando ligavam preocupados, eu dizia que tinha saído, que estava na igreja, que tinha ido visitar uma amiga. Mãe, a gente ficou preocupado quando você não atendeu. Ah, filha, é que estou tentando ter mais vida social. Mercedes me disse que não é bom ficar em casa o tempo todo. Isso os deixava desesperados porque perdiam o controle sobre minha agenda. Eles precisavam saber onde eu estava, com quem falava, o que fazia. Não por amor, mas por segurança financeira. Segundo teste, comecei a mencionar outras pessoas que poderiam ser beneficiadas na minha herança. Numa conversa casual com Sandra, comentei: Sabe, filha, a Mercedes tem sido uma amiga muito especial.
Acho que vou deixar alguma coisinha para ela quando eu morrer. Sandra quase infartou. Mãe, que conversa é essa? Nada demais, filha. É só que a Mercedes me ajuda muito, me dá conselhos. É justo reconhecer isso, não é? Mas, mãe, família é família. Claro, minha filha. Família sempre vem primeiro. Mas às vezes os amigos são mais família que a própria família, você não acha? Via o pânico crescer nos olhos dela. A possibilidade de estranhos receberem parte da herança era o pesadelo número 1 de qualquer filho interesseiro. Terceiro teste. Comecei a fazer perguntas sobre o passado deles, sobre detalhes das histórias que me contavam. Bruno, semana passada você disse que ia investir em não sei o quê. Como é que está indo esse investimento? Ah, vó, está caminhando. Caminhando como? Rendeu alguma coisa já? Ainda não, vó. Esses investimentos demoram para dar retorno. Ah, que pena. E aquele outro investimento que você fez ano passado? Rendeu alguma coisa? Silêncio constrangedor. Qual investimento, vó? Aquele que você me falou quando pediu 15 mil emprestado. Lembra? Ele não lembrava porque era mentira. Todos os investimentos eram mentira para justificar os pedidos de dinheiro. Quarto teste, comecei a questionar os valores que eles pediam. Sandra, você falou que precisa de 5 mil para consertar o carro. Não é meio caro isso? Ah, mãe, você sabe como é mecânico hoje em dia. Sei sim, por isso mesmo que achei estranho. Semana passada, a Mercedes consertou o carro dela e gastou 1.500. Será que não vale a pena você pedir uma segunda opinião? Ela ficava nervosa porque tinha que inventar mais mentiras para sustentar a mentira original. O que mais me impressionava era ver como eles eram ruins de mentira quando estavam sob pressão. Antes, quando eu acreditava cegamente em tudo que falavam, as histórias fluíam naturalmente. Agora, com um pouquinho de questionamento, tudo desmoronava. Em fevereiro, fiz o teste definitivo. Fingi estar considerando me mudar para um lar de idosos. Gente, estive pensando numa coisa. Será que não está na hora de eu procurar um lugar com mais gente da minha idade? O desespero foi geral. Sandra, Bruno, até o marido da Sandra, que raramente aparecia, vieram me visitar no mesmo dia. Mãe, que ideia é essa? Ah, filha, às vezes penso que estou virando um peso para vocês. Vocês têm a vida de vocês, eu tenho a minha. Você nunca foi peso para ninguém. Será? Porque às vezes tenho a impressão de que vocês só aparecem aqui quando precisam de alguma coisa. Silêncio mortal. Mãe, isso não é verdade. Então me prova, Sandra. Faz uma coisa. Passa um mês inteiro sem pedir dinheiro emprestado. Um mês só. Aí eu esqueço essa história de lar de idosos. Ela aceitou na hora. Tinha que aceitar. Mas eu sabia que não ia conseguir cumprir. Em 3 semanas, ela estaria desesperada atrás de dinheiro de novo. E eu estava certa. 3 semanas depois, Sandra apareceu em casa chorando. Mãe, surgiu uma emergência. Que tipo de emergência, filha? O carro quebrou. E se eu não consertar, não consigo trabalhar. E o que isso tem a ver comigo? Ela me olhou como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Como assim o que tem a ver com você? Sandra, nós fizemos um acordo. Você ia passar um mês sem pedir dinheiro. Mas, mãe, é uma emergência. Filha, sua vida inteira é uma emergência. Todo mês tem alguma coisa que só eu posso resolver. Foi a primeira vez que vi Sandra realmente desesperada. Até então, ela sempre teve certeza de que eu cederia. Agora estava vendo que as regras tinham mudado. Mãe, eu preciso desse dinheiro. E eu preciso de respeito. Parece que nenhuma de nós duas vai ter o que quer hoje. Ela saiu de casa chorando. Mas voltou no dia seguinte com uma proposta. Mãe, e se eu devolver todo o dinheiro que peguei emprestado? Aí que estava a armadilha perfeita. Quanto você me deve, Sandra? Sei lá, mãe. Umas 2, 3 vezes que peguei emprestado. Sandra, você me deve 89 mil reais. Ela desmaiou. Literalmente desmaiou na minha sala. Março chegou, e com ele veio a fase mais delicada do meu plano. Aumentar a pressão sem parecer que estava fazendo isso de propósito. Depois que Sandra soube quanto me devia, a dinâmica da família mudou completamente. Ela passou a me tratar com uma mistura de medo e desespero.
Bruno, que ficou sabendo através dela, começou a vir me visitar com mais frequência, sempre tentando se mostrar útil e carinhoso. Eles estavam tentando me reconquistar. Vó, trouxe suas balas favoritas, disse Bruno numa tarde, chegando com um saco de bala de coco. Que gentileza, meu querido. Quanto custou? Ah, vó, que isso. Foi só um presente. Bruno, quanto custou as balas? Uns R$ 5. R$ 5? Você que deve 47 mil reais para mim está gastando R$ 5 com presente? Não acha um pouco contraditório? Ele não sabia onde enfiar a cara. Vó, eu não sabia que você estava contando. Meu anjo, eu sempre contei. Vocês é que nunca perguntaram. A partir dessa conversa, Bruno entendeu que não adiantava tentar me comprar com agrados baratos. A dívida estava na mesa e ela não ia desaparecer com bala de coco. Sandra tentou uma abordagem diferente. Passou a me incluir em atividades sociais dela. Mãe, as meninas vão almoçar no shopping sábado. Você quer ir? Era a primeira vez em anos que ela me convidava para conhecer as amigas. Claro que eu fui. E claro que foi um desastre planejado. No almoço, Sandra me apresentou para as amigas como minha mãe, que é aposentada. Elas foram educadas, mas eu percebi os olhares de piedade. Para elas, eu era a mãe humilde que Sandra levou por caridade. Até que uma delas comentou: Sandra, que bom que vocês se dão bem. Minha mãe vive reclamando que nunca tenho dinheiro para ajudar ela. Ah, é o contrário, respondi antes que Sandra pudesse falar. Eu é que ajudo minha filha. Já emprestei quase 90 mil reais para ela nos últimos anos. O silêncio na mesa foi sepulcral. Sandra ficou branca como papel. Uma das amigas perguntou: Nossa, Sandra, você está passando por dificuldades? Sandra gaguejou alguma coisa sobre investimentos e oportunidades, mas o estrago estava feito. Agora as amigas ricas sabiam que ela dependia da mãe humilde para manter o padrão de vida. Na volta para casa, Sandra explodiu. Mãe, por que você falou aquilo? Falei o quê, filha? Sobre o dinheiro, na frente das minhas amigas. Ah, Sandra, não entendi. Você tem vergonha de me dever dinheiro? Não é isso, mãe. É que não precisava falar. Filha, você passou anos me escondendo das suas amigas porque tinha vergonha de mim. Agora eu falei a verdade e você ficou com vergonha de você. Parece justo, não é? Ela chorou o caminho inteiro para casa. Mas não de tristeza, de raiva. Raiva de ter sido desmascarada na frente das pessoas que ela queria impressionar. Com Bruno, usei uma estratégia diferente. Numa das nossas conversas, comentei: Bruno, você falou para sua esposa quanto me deve? Não, vó. Ela não precisa saber dessas coisas. Por que não precisa? Vocês são casados, não são? Dívida de um é dívida dos dois. Vó, ela não entenderia. Não entenderia o quê? Que o marido dela é irresponsável com dinheiro? Não é isso, vó. Então é o quê, Bruno? Por que você não conta para sua esposa que me deve 47 mil reais? Ele ficou sem resposta porque a resposta verdadeira era porque a esposa descobriria que ele era um mentiroso e um irresponsável financeiro. Bruno, continuei, você acha justo ela não saber que vocês devem esse dinheiro? Vó, ela vai ficar preocupada. Ela deveria ficar preocupada. 47 mil reais não é brincadeira. Vó, você vai cobrar essa dívida mesmo? E aí chegamos ao ponto que eu estava esperando. Bruno, você acha que eu não deveria cobrar? Não é isso, vó. É que sempre foi diferente entre a gente. Diferente como? Você sempre ajudou a família. E vou continuar ajudando. Mas agora de forma organizada, com contrato, prazo, prestações. O pânico nos olhos dele era quase cômico. Vó, eu não tenho como pagar isso tudo de uma vez. Claro que não tem, meu anjo. Por isso vamos fazer um parcelamento, que nem na Casas Bahia. Naquele momento, Bruno entendeu que a brincadeira tinha acabado. A vó boazinha não existia mais. No lugar dela, tinha uma cobradora implacável que conhecia cada centavo da dívida dele. Em abril, fiz a jogada final antes do confronto. Marquei uma reunião com todos eles para organizar a situação financeira da família. Gente, marquei para sábado, 14h, aqui em casa. Vamos resolver essa questão das dívidas de uma vez por todas. Sandra tentou protestar. Mãe, não precisa fazer reunião para isso. Precisa sim, filha.
Mercedes me explicou que quando se trata de família, tem que ser tudo transparente, senão cria confusão. Que confusão? Ah, sei lá. Conflito entre irmãos, problemas na partilha da herança, essas coisas. A palavra herança fez todos prestarem atenção. Herança? Perguntou Bruno. Claro, meu querido. Vocês acham que eu vou viver para sempre? Tenho que deixar tudo organizadinho para quando eu morrer. Durante a semana que antecedeu a reunião, eles não me deram sossego. Todo dia alguém aparecia em casa querendo conversar sobre a situação. Todos tentando me convencer de que reunião familiar era desnecessária, que podíamos resolver tudo de forma mais simples. Mas eu sabia que eles estavam, era com medo. Medo de que eu colocasse tudo na mesa na frente de todo mundo. Medo de que outros parentes soubessem das dívidas. Medo de perder o controle da narrativa. E eles estavam certos. Eu ia colocar tudo na mesa mesmo. A reunião estava marcada para sábado, mas na quinta-feira, Sandra apareceu em casa com uma proposta desesperada. Mãe, pensei numa coisa. E se ao invés de fazer essa reunião a gente resolvesse tudo só entre nós? Eu, você e o Bruno? Por quê, filha? Qual o problema da reunião? Não tem problema nenhum. É só que... É que assunto de dinheiro é meio delicado, né? Os outros parentes não precisam saber dos nossos problemas. Problemas? Que problemas, Sandra? Vocês me devem dinheiro. Vão pagar de volta. Qual o problema nisso? Ela não conseguia verbalizar a verdade, que tinha vergonha de admitir publicamente que dependia da mãe aposentada para manter o padrão de vida. Mãe, é que os outros vão ficar comentando. Comentando o quê? Que vocês são bons filhos que pagam as dívidas com a própria mãe? Eu ficaria orgulhosa se fosse vocês. Na sexta-feira, foi a vez do Bruno tentar me dissuadir. Ele chegou em casa com a esposa e a filha, numa tentativa clara de usar chantagem emocional. Vó, a Camila queria te dar um desenho que fez na escola. A menina me entregou um desenho de uma família feliz. Era bonitinho, mas eu não era mais a vó que se deixava manipular por gestos carinhosos calculados. Que lindo, minha princesa. O papai te falou que ele vai ter que pagar uma dívida para a vovó? A esposa do Bruno fez uma cara estranha. Que dívida? Bruno ficou vermelho. Não é nada importante, amor. Só uns empréstimos que a avó me fez. Empréstimos? Ela perguntou, olhando para mim. 47 mil reais, respondi, sorrindo doce. Nos últimos 3 anos. Mas não se preocupa, querida. Vamos fazer um parcelamento bem organizado. A mulher dele quase caiu da cadeira. 47 mil? Bruno, você não me contou isso. Amor, a gente conversa em casa. Não, Bruno. A gente conversa agora. Como é que você me deve 47 mil reais e eu não sei? Pronto. A bomba tinha explodido dentro da casa dele. Agora, a esposa sabia que o marido escondia dívidas e que a situação financeira da família era bem pior do que ela imaginava. Vó, Bruno me chamou num canto, você fez isso de propósito. Fiz o quê, meu anjo? Contou para minha esposa. Você sabia que eu não tinha contado para ela. Bruno, você é um homem adulto, casado, pai de família. Não é minha obrigação guardar seus segredos da sua própria esposa. Mas, vó, não tem mais, querido. Vocês me devem dinheiro. Isso não é segredo, é fato. E fatos não se escondem de esposa. Ele saiu de casa destruído. A esposa estava furiosa por ter sido enganada e agora eles teriam que explicar para a família dela como iam pagar uma dívida de 47 mil reais com salário de funcionário público. No sábado de manhã, Mercedes veio me ajudar a preparar tudo para a reunião da tarde. Organizamos as pastas com os comprovantes, separamos as cadeiras da sala, preparamos café e biscoitos. Benedita, você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela pela última vez. Mercedes, eles tiveram meses para mudar de comportamento, para me pedir desculpas de verdade, para propor um plano de pagamento, para me tratar com respeito. Não fizeram nada disso. E se eles te cortarem da vida deles? Eles já me cortaram, Mercedes. Só que mantiveram a parte que interessa, meu dinheiro. Hoje eles vão ter que escolher. Ou me respeitam de verdade, ou perdem acesso ao que eu posso oferecer. E se escolherem te respeitar só por interesse, pelo menos será um respeito verdadeiro, não fingido.
E honestamente, Mercedes, depois de tudo que descobri sobre eles, não sei se ainda existe amor sincero nessa família. Às 2 da tarde, em ponto, eles começaram a chegar. Sandra veio com o marido. Bruno veio sozinho. A esposa ainda estava processando a informação das dívidas. Vieram também 2 primos, uma tia e mais alguns parentes que eu tinha convidado para testemunhar a reunião. Servi café para todo mundo, conversei amenidades por alguns minutos e então anunciei: Bom, gente, vocês devem estar curiosos sobre o motivo dessa reunião. Murmúrios de concordância. É que eu estou ficando velha e quero organizar a situação financeira da família, principalmente resolver as pendências que existem. Que pendências, tia? Perguntou um dos primos. Sandra e Bruno ficaram tensos. Ah, alguns empréstimos que fiz para meus filhos e netos ao longo dos anos. Nunca cobrei direito, mas Mercedes me explicou que é importante ter tudo documentado. Peguei a primeira pasta e coloquei em cima da mesa. Sandra, querida, vem cá que vou te mostrar uma coisa. O sangue sumiu do rosto dela, mas ela não tinha escolha. Veio até a mesa onde eu estava. Olha só, disse, abrindo a pasta. Aqui está tudo organizadinho. Cada transferência que fiz para você nos últimos 10 anos. Os outros parentes se aproximaram, curiosos. Nossa, tia Benedita, disse a prima. Você anota tudo? Claro, minha filha. Coisa de costureira, tudo tem que estar no lugar certo. Comecei a ler alguns valores em voz alta. Março de 2015, 5.000 para a emergência médica. Julho de 2016, 8.000 para a reforma da casa. Dezembro de 2017, 15.000 para investimento. Sandra estava suando frio. Os outros parentes faziam caras de surpresa com os valores. Nossa, Sandra, disse uma prima, você não me contou que estava fazendo tantos investimentos. Sandra não conseguia falar. E o Bruno? Perguntou alguém. Ah, o Bruno também, respondi, pegando a segunda pasta. 47.000 reais em 3 anos. Também está tudo documentadinho aqui. Bruno parecia que ia desmaiar. Mas tia, perguntou o primo, eles vão pagar de volta? E aí chegou o momento que eu estava esperando há meses. Essa é exatamente a questão que quero resolver hoje, respondi ao primo, olhando diretamente para Sandra e Bruno. Porque até agora, esses empréstimos nunca foram pagos de volta. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Todos os parentes olharam para Sandra e Bruno com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Como assim nunca foram pagos? Perguntou a tia. Exatamente o que vocês estão ouvindo, respondi com calma. Em 10 anos, Sandra nunca devolveu 1 centavo do que pegou emprestado. Bruno também não. Sandra tentou se defender. Mãe, mas você sempre disse que eram presentes. Presentes? Perguntei, fingindo surpresa. Sandra, querida, relembra aí para todo mundo. Alguma vez eu falei que era presente quando você disse que estava pegando emprestado? Ela ficou sem resposta. Todos os pedidos eram sempre com a promessa de devolução, assim que a situação melhorasse. Tia Benedita, interveio o marido da prima, quanto eles te devem no total? 136.000 reais, respondi, consultando minha planilha. Sandra deve 89.000, Bruno 47.000. Murmurinhos de choque ecoaram pela sala. Para uma família de classe média baixa, eram valores astronômicos. Caramba, Benedita, disse o primo. Você tem tudo isso de dinheiro guardado? Tenho muito mais que isso, meu querido. 50 anos trabalhando e guardando cada centavo. Nunca gastei com besteira, nunca comprei nada supérfluo. Todo o meu dinheiro sempre foi para ajudar a família. Olhei diretamente para Bruno. E vocês sabem como fui recompensada por essa generosidade? Bruno baixou a cabeça. Ele sabia o que vinha a seguir. Meu próprio neto me chamou de fedorenta na frente de 200 pessoas, na festa que eu mesma paguei. O constrangimento na sala foi geral. Os parentes olharam para Bruno com cara de reprovação. Bruno! Exclamou a tia. Você falou isso para sua avó? Bruno tentou se explicar. Tia, eu estava nervoso naquele dia. Nervoso por quê? Insisti. Por ter vergonha da avó pobre na frente dos seus amigos ricos? Não era isso, vó. Era sim, Bruno. Vocês têm vergonha de mim. Vergonha da minha origem humilde, do meu perfume barato, das minhas roupas simples.
Mas não tem vergonha de usar meu dinheiro para bancar a vida de vocês. Sandra tentou minimizar. Mãe, não é bem assim. Não é, Sandra? Então me explica. Por que você nunca me leva nos lugares? Por que sempre que precisa de dinheiro vem me procurar sozinha? Por que tem vergonha de me apresentar para as suas amigas ricas? Ela não tinha resposta. E você, Bruno? Continuei. Por que não contou para sua esposa que me devia 47 mil reais? Por que escondia as dívidas dela? Vó, ela não entenderia. Claro que entenderia. Ela entenderia que o marido dela é irresponsável e mentiroso. Os outros parentes acompanhavam o confronto em silêncio, percebendo que havia muito mais por trás daquela reunião familiar. Gente, anunciei para toda a sala, vocês querem saber a verdade sobre meus filhos e netos queridos? Peguei a terceira pasta, aquela que Mercedes me ajudou a organizar com todas as informações que descobrimos sobre a real situação deles. Sandra, comecei. Conta aí para todo mundo. Seu marido está trabalhando no que hoje em dia? Ela gaguejou. Ele está fazendo consultoria. Consultoria? Repeti. É assim que vocês chamam vender Tupperware de porta em porta? O marido dela ficou vermelho. Os outros parentes se entreolharam. Mãe, não, Sandra, já chega de mentira. Seu marido foi demitido por justa causa por roubar dinheiro da empresa. Vocês estão vivendo uma vida que não podem pagar há mais de um ano. O constrangimento foi geral. Ninguém sabia onde enfiar a cara. E você, Bruno? Continuei. Conta para os primos aí. Qual é sua situação no SPC? Vó, por favor. Nome sujo, cartão estourado, empréstimo consignado comprometendo quase metade do salário. Isso que é ser funcionário público estável, né? A tia balançou a cabeça, decepcionada. Bruno, eu não sabia que vocês estavam passando por isso. Ninguém sabia, tia, respondi. Porque eles preferem manter as aparências a assumir a realidade. E quem banca essa mentira sou eu. Peguei alguns comprovantes e mostrei para os parentes. Olhem só, dezembro do ano passado, 22 mil reais para uma festa de 15 anos. Janeiro, 5 mil para emergência médica, que na verdade era para pagar conta de cartão. Março, 8 mil para investimento que nunca existiu. Os parentes ficaram chocados com os valores e a frequência dos empréstimos. Benedita, disse o primo, mas eles nunca te pagaram nada de volta? Nada, zero, em 10 anos. E vocês? Ele perguntou diretamente para Sandra e Bruno. Como é que ficam devendo 130 mil reais para a própria mãe? Sandra tentou se defender. É que a situação sempre estava difícil. Difícil por quê, Sandra? Porque vocês gastam mais do que ganham? Porque querem viver um padrão de vida que não podem pagar? Bruno tentou uma última cartada. Vó, mas você sempre disse que ajudar a família era o mais importante. E eu ajudei, Bruno. Durante 10 anos, ajudei vocês a viverem uma mentira. Ajudei vocês a fingirem que eram prósperos quando na verdade estavam falidos. Ajudei vocês a manterem as aparências enquanto eu vivia como pobre. Olhei para todos os parentes presentes. Vocês querem saber quanto eu tenho de patrimônio? Todos ficaram curiosos. 800 mil reais. 2 terrenos no interior, um apartamento alugado, aplicações financeiras. 800 mil reais que juntei costurando roupa por 50 anos. Os parentes ficaram de boca aberta. Ninguém imaginava que a tia Benedita humilde tinha tanto dinheiro. E sabe como eu vivo? Com 1.500 reais de aposentadoria, num Palio 2010, numa casa simples, usando perfume de farmácia, enquanto banco a vida boa de filhos e netos ingratos. Sandra estava chorando. Bruno parecia que queria sumir da terra. Mãe, nós não sabíamos, não sabiam porque nunca perguntaram, nunca se interessaram pela minha vida, só pela minha carteira. A prima perguntou diretamente. Sandra, você realmente nunca pagou nada de volta para sua mãe? Sandra balançou a cabeça, chorando. E você, Bruno? Bruno também confirmou que nunca havia devolvido nada. Meu Deus, murmurou a tia. Como vocês puderam fazer isso com a própria mãe? Agora, anunciei, vou explicar como vamos resolver essa situação. Peguei 2 envelopes que tinha preparado com Mercedes. Sandra, Bruno, venham aqui. Eles se aproximaram relutantes.
Dentro destes envelopes estão os contratos de pagamento das dívidas de vocês. Prazo de 5 anos, juros de poupança, parcelas mensais fixas. Entreguei o envelope para Sandra. Você vai pagar R$ 1.700 por mês durante 5 anos. Entreguei o outro para Bruno. Você vai pagar R$ 900 por mês durante 5 anos. Eles abriram os envelopes com mãos trêmulas. Mas, vó, protestou Bruno, R$ 900 é quase um quarto do meu salário. E daí, Bruno? Você achou que ia ficar devendo R$ 47 mil para sempre? Mãe, Sandra chorou, 1.700 é mais do que eu ganho. Então vocês vão ter que se virar. Arrumar trabalho extra, vender coisas, cortar gastos, fazer o que pessoas responsáveis fazem quando têm dívidas. A tia perguntou, e se eles não conseguirem pagar? Aí eu vou ter que tomar as medidas legais cabíveis. Mercedes me explicou que dívida não prescrita pode ser cobrada na justiça. O primo interferiu. Benedita, mas eles são sua família. São mesmo? Perguntei, olhando diretamente para Sandra e Bruno. Família é quem me chama de fedorenta em público? Família é quem tem vergonha de mim? Família é quem me usa como caixa eletrônico? Silêncio total. Vocês querem saber qual foi a gota d'água? Continuei. Semana passada, Sandra sugeriu que eu procurasse um médico porque talvez eu estivesse com demência. Sabem por quê? Porque eu parei de dar dinheiro para eles sem questionar. Os parentes ficaram chocados. Ela queria me internar para poder administrar meu dinheiro pelo meu próprio bem. A prima olhou para Sandra com nojo. Sandra, isso é verdade? Sandra não conseguia nem olhar para cima. Então agora vou deixar bem claro como as coisas vão funcionar daqui para frente, anunciei. Primeiro, todas as dívidas serão pagas conforme os contratos. Segundo, não haverá mais empréstimos sem garantia real. Terceiro, quem me desrespeitar publicamente perde qualquer direito à minha herança. Herança? Perguntou Bruno. Isso mesmo. R$ 800 mil que eu estava planejando deixar dividido entre vocês. Mas agora vou repensar isso. O desespero nos olhos deles foi instantâneo. Vó, você não pode fazer isso. Posso sim, Bruno. É meu dinheiro. Eu faço o que quiser com ele. Posso deixar tudo para a Mercedes, para instituições de caridade, para quem eu quiser. A tia tentou mediar. Benedita, acho que todo mundo aqui entendeu a lição. Entendeu mesmo? Perguntei. Então me digam, vocês acham que Sandra e Bruno merecem herdar meu dinheiro depois de tudo que fizeram? Ninguém respondeu. Sandra, chamei. Você me pede desculpas por ter sugerido que eu estava com demência? Desculpa, mãe. Bruno, você me pede desculpas por ter me chamado de fedorenta na frente de todo mundo? Desculpa, vó. Desculpas eu já ouvi várias vezes. Agora quero ver mudança de comportamento. Peguei uma caneta e coloquei em cima da mesa junto com os contratos. Vocês assinam os contratos agora, na frente de todo mundo, ou eu registro tudo isso como calote e nunca mais falo com vocês. Sandra e Bruno se entreolharam. Não tinham escolha. Um por um, assinaram os contratos na frente de toda a família. Pronto, disse, guardando os papéis. Agora somos credora e devedores. Relacionamento comercial. Primeira parcela vence no dia 15 do mês que vem. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ah, e mais uma coisa, acrescentei, olhando para todos os parentes. Quem achar que estou sendo injusta com meus filhos queridos pode emprestar dinheiro para eles pagarem a dívida comigo. Alguém se habilita? Ninguém se habilitou. Então está resolvido. Reunião encerrada. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na minha sala, olhando para os contratos assinados. Tinha conseguido. A avó fedorenta tinha se tornado a credora respeitada. Sandra e Bruno nunca mais me desrespeitaram, mas também nunca mais me olharam com amor. E sabe de uma coisa? Eu preferia assim. Hoje, 7 anos depois daquela reunião, estou aqui contando essa história para você. Tenho 68 anos, cabelos completamente brancos e uma conta bancária que cresceu consideravelmente, não só pelas parcelas que Sandra e Bruno pagaram religiosamente, mas também porque parei de bancar a vida de família ingrata. Sabe o que mais me impressiona quando olho para trás? A facilidade com que me transformei. Durante 60 anos fui a Benedita boazinha, generosa,
que se sacrificava pelos outros. Bastaram alguns meses para eu me tornar uma pessoa completamente diferente. Calculista, implacável, capaz de humilhar a própria família em público sem sentir remorso. Isso me faz pensar: quem eu realmente era? A santa que dava tudo pelos filhos ou a cobradora fria que emerge depois da humilhação? Talvez as duas. Talvez a bondade excessiva e a crueldade sejam apenas faces da mesma moeda. Pessoas que dão demais são capazes de cobrar demais quando acordam para a realidade. As parcelas começaram a chegar no dia 15 de abril de 2018, conforme combinado. Sandra depositou os R$ 1.700 certinhos. Bruno transferiu os 900 dele. Nos meses seguintes, foi a mesma coisa. Pagamento em dia, sem atraso, sem contestação. Mas algo tinha mudado para sempre entre nós. Antes, quando eles me visitavam, havia alegria fingida, mas ainda havia algum tipo de afeto. Agora, as visitas são protocolares. Sandra vem todo domingo, traz flores baratas, pergunta se estou precisando de alguma coisa, fica 1 hora e vai embora. Bruno aparece toda sexta-feira, toma café comigo, fala sobre generalidades, evita qualquer assunto relacionado a dinheiro. É como se eu tivesse me tornado a patroa deles. Eles me respeitam, mas é um respeito baseado no medo e na obrigação, não no amor. Sinto falta do carinho verdadeiro? Às vezes. Principalmente quando vejo outras famílias se abraçando de verdade, rindo juntas, compartilhando momentos genuínos. Mas então, me lembro da humilhação que senti naquela festa de dezembro de 2017 e a saudade passa rapidinho. A verdade é que eu prefiro ser respeitada com medo do que amada com falsidade. O que mais me surpreende é como os outros parentes mudaram comigo também. Depois da reunião, a notícia de que a tia Benedita humilde tinha R$ 800 mil se espalhou pela família inteira. De repente, virei pessoa importante. Agora me convidam para almoços, me ligam só para saber como estou, aparecem em casa com presentes e sorrisos interesseiros. É engraçado como o dinheiro muda a percepção das pessoas sobre você. Durante décadas, eu era a parente coitada que se esforçava para ajudar os outros. Agora sou a matriarca rica, que merece atenção e cuidados. A mesma pessoa, mas com uma conta bancária conhecida. Mercedes continua sendo minha única amiga verdadeira. Ela me conhecia antes de eu revelar meu patrimônio e continua me tratando igual. Às vezes, quando estamos tomando café na cozinha dela, ela me pergunta se não me arrependo do que fiz. Benedita, você não sente falta de como era antes? Antes quando, Mercedes? Quando eu era Troxa. Antes quando vocês se amavam de verdade. E aí eu fico pensando, será que se amavam de verdade? Ou será que eu confundia gratidão interesseira com amor genuíno? Hoje eu entendo que amor verdadeiro não precisa ser comprado. Amor verdadeiro respeita, não humilha. Amor verdadeiro não esconde dívidas, nem inventa histórias. O que eles sentiam por mim era dependência disfarçada de carinho. E o que eu sentia por eles era necessidade de ser necessária. Uma dinâmica doentia que sustentamos durante anos porque era conveniente para todo mundo. A vingança quebrou essa dinâmica para sempre. Agora eles sabem que não podem me usar, e eu sei que não preciso comprar afeto. É um relacionamento mais frio, mais distante, mas também mais honesto. Sandra conseguiu um emprego de vendedora numa loja para complementar a renda e conseguir pagar as parcelas. O marido dela ainda vende Tupperware, mas pelo menos pararam de fingir que estão bem financeiramente. Bruno teve que cortar vários gastos supérfluos e aprendeu a viver dentro do orçamento que tem. A esposa dele voltou a trabalhar meio período para ajudar com as contas. Ironicamente, a cobrança da dívida forçou eles a serem mais responsáveis financeiramente. Sandra parou de gastar em bobagens para impressionar as amigas. Bruno parou de pegar empréstimos em banco para manter aparências. Ambos aprenderam que dinheiro emprestado precisa ser devolvido. Em maio de 2023, exatamente 5 anos depois, eles fizeram o último depósito. R$ 136 mil pagos integralmente, com juros. No final das contas, recebi quase R$ 200 mil de volta.
Quando Sandra fez a última transferência, me ligou. Mãe, quero que saiba que terminei de pagar tudo. Eu sei, filha. Vi aqui no extrato. E agora? Como fica a nossa relação? Boa pergunta. Como fica a relação entre uma mãe que humilhou publicamente a filha e uma filha que usou a mãe como banco por 10 anos? Agora vocês são livres, respondi. Não me devem mais nada. E eu não devo nada para vocês também. Foi uma frase cruel, mas honesta. Durante décadas, nosso relacionamento foi baseado em dívidas. Eu me sentia obrigada a dar. Eles se sentiam no direito de receber. Agora, pela primeira vez na vida, estávamos quites. Mas quites financeiramente não significa quites emocionalmente. O ressentimento continua dos dois lados. Eles sentem raiva por terem sido expostos publicamente. Eu sinto raiva por ter sido enganada durante tanto tempo. A diferença é que agora eu tenho o poder. Eles sabem que eu tenho dinheiro, sabem que eu sou capaz de usá-lo como arma e sabem que não vão mais conseguir me manipular com chantagem emocional. Será que sou uma pessoa má? Às vezes me pergunto isso. Uma boa mãe perdoaria, esqueceria, voltaria a ajudar sem cobrar nada. Mas uma boa mãe também não merecia ser chamada de fedorenta pelo próprio neto na frente de 200 pessoas. O que aprendi é que bondade excessiva é tão destrutiva quanto maldade. Ser boa demais ensina os outros a serem ruins com você. Ser generosa demais ensina os outros a serem ingratos. Perdoar demais ensina os outros que não há consequências para a crueldade. Às vezes, a maior bondade que você pode fazer por alguém é ensinar que ações têm consequências. E foi isso que fiz. Você que está me ouvindo agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você já ajudou alguém da família sem receber nenhum obrigado? Quantas vezes você já foi generosa com pessoas que te tratam mal? Quantas vezes você já comprou carinho com dinheiro? Se você se identificou com alguma dessas situações, presta atenção no que vou te falar. Você está sendo usada. E o pior, você está permitindo ser usada. Durante 60 anos da minha vida, eu achei que generosidade era virtude, que dar sem questionar era sinal de amor, que se sacrificar pelos outros me tornava uma pessoa melhor. Mentira. Tudo mentira. Generosidade sem limites vira exploração. Amor sem reciprocidade vira abuso. Sacrifício sem reconhecimento vira humilhação. A sociedade brasileira ensina às mulheres, especialmente as mais velhas, que nosso valor está em servir os outros. Que devemos dar tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Que reclamar é falta de amor, que cobrar é falta de generosidade. Bobagem. Pura bobagem. Seu dinheiro é seu. Seu esforço é seu. Seu amor é seu. E ninguém, nem filho, nem neto, nem parente, tem o direito de usar isso contra você. Quando Sandra sugeriu que eu estava com demência porque parei de dar dinheiro para ela, entendi uma coisa importante. Para muitas pessoas, mulher independente é mulher louca. Mulher que não se deixa explorar é mulher problemática. Mulher que cobra o que é dela é mulher vingativa. E sabe o que eu descobri? Tudo bem ser vingativa. Tudo bem ser problemática. Tudo bem ser louca, se loucura significa não aceitar desrespeito. Hoje, com 68 anos, eu vivo melhor do que vivia aos 60. Tenho mais dinheiro, mais paz, mais dignidade. Não tenho mais pessoas me ligando toda semana com emergências que só eu posso resolver. Não tenho mais que fingir que não vejo a falsidade nos sorrisos interesseiros. Claro que também não tenho mais o carinho que tinha antes. Mas que tipo de carinho era aquele? Carinho condicionado ao meu dinheiro. Carinho que desaparecia quando eu dizia não. Carinho que vinha acompanhado de humilhação pública. Prefiro a solidão honesta à companhia interesseira. Mercedes me perguntou outro dia se eu mudaria alguma coisa se pudesse voltar no tempo. Pensei bastante antes de responder. Mudaria sim. Mudaria tudo muito antes. Teria posto limites desde o primeiro empréstimo não pago. Teria exigido respeito desde a primeira falta de educação. Teria parado de comprar amor desde a primeira decepção. A vingança que executei foi pedagógica, mas também foi tardia.
Se tivesse reagido antes, talvez ainda conseguisse ter uma família de verdade, ao invés de credores constrangidos. Mas não me arrependo do que fiz. Foi necessário. Foi justo. Foi a única forma de recuperar minha dignidade. Agora deixa eu te contar o que aconteceu no último Natal. Sandra e Bruno vieram me visitar. Trouxeram presentes baratos, sorriram forçadamente, falaram sobre o tempo. Durante 2 horas, representamos o teatro de família feliz. Quando eles foram embora, fiquei sozinha na minha sala, olhando para os presentes que não tinha pedido, pensando nos sorrisos que não eram genuínos, lembrando das conversas que não passavam de obrigação. E sabe o que senti? Alívio. Alívio por não ter que fingir mais que éramos uma família amorosa. Alívio por não ter que abrir a carteira toda vez que alguém aparecia. Alívio por poder ser eu mesma. Uma mulher dura que aprendeu que respeito é mais importante que afeto. Se você está passando por algo parecido com o que passei, fica a dica. Não espere 60 anos para reagir. Não compre amor com dinheiro. Não aceite desrespeito em nome da família. E, principalmente, não tenha medo de ser chamada de vingativa quando estiver apenas cobrando o que é seu. Porque, no final das contas, vingança nada mais é que justiça com as próprias mãos. E, às vezes, quando o sistema falha, quando a família falha, quando todo mundo falha com você, sobra só isso, fazer justiça com as próprias mãos. Eu fiz, e durmo tranquila todas as noites. Ah, e sobre aquele perfume que o Bruno reclamou? Ainda uso o mesmo. Brilhante da Eudora, R$ 30 na farmácia. Só que agora uso com orgulho. Porque é o perfume de uma mulher que não se deixa humilhar, que não aceita desrespeito, que cobra o que é seu. É o perfume de uma mulher livre. E sabe de uma coisa? Ele cheira muito melhor quando você não está tentando agradar ninguém. Cheira a dignidade. Cheira a independência. Cheira a vingança bem executada. Se alguém da sua família acha que você fede, talvez o problema não seja seu cheiro. Talvez o problema seja que você descobriu o cheiro podre da ingratidão deles. Faça como eu fiz. Troque de perfume. Use um que cheire a respeito próprio. A diferença é incrível.